Capítulo 8. Fevereiro de 1831. Matusalém profetiza. Noé e seus filhos pregam o Evangelho. Predomina a grande iniquidade. O chamado ao arrependimento é ignorado. Deus decreta a destruição de toda a carne pelo dilúvio. E todos os dias de Enoque foram 430 anos. E aconteceu que Matusalém, o filho de Enoque, não foi levado, a fim de que se cumprissem os convênios que o Senhor fizera com Enoque. Porque ele verdadeiramente fez convênio com Enoque, de que Noé sairia do fruto de seus lombos. E aconteceu que Matusalém profetizou que de seus lombos nasceriam todos os reinos da terra, através de Noé, e ele tomou a glória para si. E sobreveio uma grande fome na terra, e o Senhor amaldiçoou a terra com uma dolorosa maldição, e muitos de seus habitantes morreram. E aconteceu que Matusalém viveu 187 anos, e gerou Lameque. E Matusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e ele morreu. E Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho. E deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este filho irá consolar-nos quanto à nossa obra e ao trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lameque viveu, após gerar Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. E Noé tinha 450 anos e gerou Jafé, e 42 anos depois gerou Sem, daquela que foi a mãe de Jafé. E quando tinha 500 anos, gerou Cão. E Noé e seus filhos deram ouvidos ao Senhor e obedeceram-lhe, e foram chamados filhos de Deus. E quando esses homens começaram a multiplicar-se na face da terra e tiveram filhas, os filhos dos homens viram que essas filhas eram belas e tomaram-nas para esposas, segundo sua escolha. E o Senhor disse a Noé: As filhas de teus filhos venderam-se, pois eis que minha ira está acesa contra os filhos dos homens, porque não dão ouvidos à minha voz. E aconteceu que Noé profetizou e ensinou as coisas de Deus, assim como era no princípio. E o Senhor disse a Noé: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele saberá que toda a carne há de morrer. Contudo, seus dias serão 120 anos, e se os homens não se arrependerem, enviarei enchentes sobre eles. E naqueles dias havia gigantes na terra, e eles procuraram Noé para tirar-lhe a vida. Mas o Senhor estava com Noé, e o poder de Deus estava sobre ele. E o Senhor ordenou Noé segundo sua própria ordem, e mandou que ele fosse anunciar seu evangelho aos filhos dos homens, sim, tal como foi dado a Enoque. E aconteceu que Noé clamou aos filhos dos homens para que se arrependessem, mas eles não deram ouvidos às suas palavras. E também, depois de ouvi-lo, chegaram diante dele dizendo: Eis que somos os filhos de Deus, não temos tomado para nós as filhas dos homens? Não estamos comendo e bebendo, e casando-nos e dando em casamento? E nossas mulheres nos dão filhos, e os mesmos são homens poderosos, semelhantes aos homens da antiguidade, homens de grande renome, e não deram ouvidos às palavras de Noé. E Deus viu que a iniquidade dos homens se tornara grande na terra, e que todos os homens se ensoberbeciam na imaginação dos pensamentos de seu coração, sendo apenas maus continuamente. E aconteceu que Noé continuou sua pregação ao povo, dizendo: Escutai e dai ouvidos a minhas palavras. Acreditai e arrependei-vos de vossos pecados, e batizai-vos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, assim como nossos pais. E recebereis o Espírito Santo, a fim de que todas as coisas se manifestem a vós. E se não o fizerdes, as enchentes vos sobrevirão, não obstante, eles não deram ouvidos. E Noé sentiu pesar e doeu-lhe o coração, por ter o Senhor formado o homem na terra, e isso lhe afligiu o coração. E o Senhor disse: Farei desaparecer o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem como os animais e as coisas que rastejam e as aves do ar, pois Noé sentiu pesar por eu tê-los criado e tê-los feito, e invocou-me porque tentaram tirar-lhe a vida. E assim Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, porque Noé era um homem justo e perfeito em sua geração, e ele andava com Deus, bem como seus 3 filhos,
Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e encheu-se de violência. E Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne corrompera seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: Chegou para mim o fim de toda a carne, pois a terra está cheia de violência, e eis que farei desaparecer toda a carne da terra.